passado nós terminamos aqui. Tá? Então, olha só, corpos cetônicos acontece quando então temos uma situação de hipoglicemia severa, aí falta glicose, há então uma grande desvio considerável de oxalacetato para formar glicose. Glicose então é lançada ao sangue. E aí o que acontece? Os ácidos graxos, então, que vêm tanto da lipólise do tecido adiposo, quanto até mesmo a pequena quantidade de triacilglicerol que tem dentro do fígado, né, esses ácidos graxos que vieram da lipólise, entram então na beta-oxidação, gerando uma grande quantidade de acetil-CoA. Essa grande quantidade de acetil-CoA, então, não é oxidada completamente no ciclo de Krebs, exatamente porque está havendo um desfalque dos intermediários do ciclo de Krebs, já que o oxalacetato está sendo desviado para formar glicose. Acumula acetil-CoA, então entra na rota de formação de corpos cetônicos, então forma hidroxibutirato, acetoacetato, e esses então são lançados na corrente sanguínea. Lá na corrente sanguínea, então, eles servirão de fonte de energia para os tecidos. Nós temos que dar especial atenção ao cérebro. Por quê? O cérebro é o maior consumidor de glicose no estado de repouso. É o maior consumidor de oxigênio e glicose no estado de repouso. Então, e o cérebro, ele só utiliza glicose como fonte de energia. E não usa ácidos graxos, usa glicose. Quando então entramos em hipoglicemia, a gliconeogênese acontece em alta taxa exatamente para suprir essa necessidade de glicose do tecido nervoso central, do cérebro. Passado um tempo, então, com o passar do tempo e a formação de corpos cetônicos então induz a biossíntese de enzimas de degradação de corpos cetônicos, de utilização de corpos cetônicos pelo cérebro. O cérebro, então, diminui a sua utilização de glicose, passa a utilizar corpos cetônicos, e isso é importante por quê? Porque aumenta a glicemia e aí diminui a gliconeogênese. A taxa de gliconeogênese é diminuída. Dessa maneira, então, também diminui a proteólise. Ok? Bem, corpos cetônicos acontece quando você faz atividade física? Não, não acontece. Porque quando você faz atividade física, os ácidos graxos estão sendo utilizados, que são lançados na corrente sanguínea, são utilizados no tecido muscular ativo e lá ele é oxidado. E se o tecido muscular ativo estiver precisando de mais intermediários do ciclo de Krebs para aumentar a sua taxa oxidativa, ele vai degradar temporariamente suas proteínas para gerar aminoácidos que irão para o ciclo de Krebs e aumentar a capacidade oxidativa do acetil-CoA. Temporariamente, por quê? Assim que você for repousar, chegar em casa, se repousar e se alimentar, ele vai se recuperar desse estresse metabólico e vai recompor as proteínas e mais. Como ele sofreu um estresse, ele vai ter o estímulo da hipertrofia. Correto? Tá bom? Bem, e agora o oposto. Quando é que temos a biossíntese de ácidos graxos? Então, a degradação de ácidos graxos acontece em momentos catabólicos, seja hipoglicemia e estresse. Ok? Momentos em que o corpo precisa de energia. Biossíntese de ácidos graxos. Ácidos graxos serão sintetizados, onde ele acontece majoritariamente no fígado. De novo, é o fígado. E vai acontecer em momentos de hiperglicemia, quando há excesso de nutrientes, em especial carboidratos. Em especial carboidratos, por quê? Porque carboidrato, primeiro que é o alimento mais comum que nós temos. Nossa alimentação, majoritariamente, é carboidrato. Você tem pão, você tem amido, os amiláceos. Tudo que você come tem amido. Até mesmo as fontes vegetais, proteicas vegetais, tem amido associado a ela, não é? Então, tem muito amido na nossa alimentação. A insulina, então, se eleva. Insulina se elevando, nós temos a
ativação da via glicolítica. Via glicolítica é ativada, tem um consumo de glicose, glicose vai gerar piruvato, piruvato vai gerar acetil-CoA pela piruvato desidrogenase, porque a piruvato desidrogenase estará ativada na presença de insulina, a via glicolítica estará ativada lá na pessoa, né, na enzima PFK1 via frutose 2,6. Então você tem a ativação glicose levando piruvato, piruvato levando acetil-CoA. E aí esse acetil-CoA vai ser utilizado para formar os ácidos graxos. Mas, de novo, a primeira etapa que acontece, embora o acetil-CoA seja o bloco construtor dos ácidos graxos, ou seja, o precursor, ele tem que ser ativado também. Não tem como condensar duas moléculas de ácidos da acetil com enzima A, formando um ácido graxo de 4 carbonos. Você tem que ativá-la. E aí a ativação acontece através da acetil-CoA carboxilase. Tá? Ela tem um gasto de energia, está aqui, o ATP. Ela utiliza energia para temporariamente carboxilar o seu precursor, que aqui é a biotina, o seu grupo prostético, e aí a acetil-CoA é carboxilado, formando malonil-CoA. Então, o substrato da enzima ácido graxo sintase é o malonil-CoA, não é o acetil-CoA, é o malonil-CoA. Então, a acetil-CoA tem que ser primeiro convertido em malonil-CoA. Bem, essa enzima, ela é regulada hormonalmente. Como? Primeiramente, a biossíntese de ácido graxo acontece no citossol. Mas a formação de acetil-CoA pela piruvato desidrogenase acontece na mitocôndria. Então, o acetil-CoA tem que sair da mitocôndria e ir para o citossol. Só que ele não vai sair na forma de acetil-CoA. Lembra? O acetil-CoA vai entrar no ciclo de Krebs. Vai condensar com o oxalacetato e vai formar citrato. Bem, se a formação de citrato, então, for muito grande, lembra, se a formação de citrato superar a necessidade de oxidação do acetil-CoA, que está atrelado, então, ao gasto de ATP da célula hepática, começa a formar muito citrato. A tendência era inibir tudo. Mas o que acontece? Aumentando a concentração de citrato dentro da mitocôndria, parte desse citrato sai para o citossol. Há um transportador de dentro para fora. Então, o citrato sai da mitocôndria e vai para o citossol. Uma vez no citossol, esse citrato ele ativa alostericamente a enzima acetil coenzima A carboxilase. Então, a saída de citrato para o citossol tem dois efeitos. Primeiro, ele vai atuar lá na enzima da via glicolítica. Vai inibir a via glicolítica. Pô, mas se inibir a via glicolítica vai atrapalhar, né? Porque vai diminuir o influxo de acetil-CoA. Mas nós temos que lembrar que também está presente ali, por conta da insulina, a frutose 2,6, que vai manter a via glicolítica ativada. Você tem um inibidor... mas aí é que tá. Você tem duas pessoas brigando. Só que uma é mais forte que a outra. A frutose 2,6 suplanta a inibição do citrato. O citrato vai ter uma inibição, mas a frutose 2,6 vai suplantar essa inibição. Aí vai manter ativado. Não vai ser, a ativação não vai ser igual se fosse totalmente na ausência de citrato. Só a frutose 2,6, óbvio que ela estaria mais ativa. Na presença de citrato, ela vai estar um pouco menos ativa, mas vai estar ativa.
Não vai impedir do fluxo de glicose chegar até piruvato e dali para acetil-CoA. Vai continuar acontecendo. Só que, tem um detalhe, uma vez que o citrato está ali e nós temos a insulina, se o citrato permanecesse ali no citossol e fosse só acumulando, a inibição da via glicolítica só ia aumentando. Só que com a presença da insulina, a insulina se ligou lá no seu receptor da célula hepática, há uma cascata de eventos em que leva à desfosforilação da citrato. Quer dizer, leva à desfosforilação de citrato liase e a desfosforilação da acetil-CoA carboxilase. Bem, então, a citrato liase é a enzima que lá no citossol vai quebrar o citrato. Então, o citrato saiu, ele logo de cara, né, ele tem uma grande probabilidade de encontrar uma enzima que vai lá e vai degradá-lo. Então, a sua concentração não vai se elevar tanto, vai se elevar no momento que se eleva a um certo nível, ativa as enzimas e aí começa, seu nível fica estacionário, num certo valor. E aí, então, temos a ativação da citrato liase, que vai regenerar o acetil-CoA. Acetil-CoA, então, vai ser carboxilado pela acetil-CoA carboxilase, formando malonil, e aí ele vai entrar na rota de biossíntese dos ácidos graxos. Ok? Então, olha só, nós temos a insulina ativando a biossíntese. Está vendo o xizinho ali? Xizinho quer dizer inibição. Quem é que inibe? Adivinha? Insulina ativa, quais hormônios inibiriam? Os antagônicos, aqueles que têm fluxo antagônico da insulina. Insulina, hormônio da biossíntese, anabolismo. Quais são os catabolismos? Glucagon e epinefrina. Esses dois, então, vão fazer o oposto. Eles vão, com a cascata de eventos deles, vão causar fosforilação da acetil-CoA carboxilase, inibindo a formação de malonil, logo inibindo a biossíntese. Então, nós temos insulina ativa a biossíntese e inibe a beta-oxidação. Tá? Epinefrina ativa a beta-oxidação e inibe a biossíntese. Vamos ver, então, a próxima etapa desse processo. A próxima etapa acontece através do complexo enzimático, ácido graxo sintase, também chamado de palmitato sintase, que o produto final é o ácido palmítico, que tem 16 carbonos. Não, 16 não, 18 carbonos. 16 carbonos, palmítico. Então, como é que acontece? Ela tem dois sítios. Um primeiro sítio de crescimento e o sítio de ancoragem do malonil. No sítio de crescimento, primeiro entra um acetil-CoA, fica ligadinho nela no sítio de crescimento. E aí entra o malonil-CoA no outro sítio. Aí o malonil-CoA vem, ataca o acetil que está aqui, e aí inicia as reações de redução, formando então o cetoacil, hidroxacil, o enoil e, por fim, o ácido graxo. Repara aqui que temos aqui o consumo de NADPH e consumo de NADPH. Certo? Qual é a rota que nós vimos aula passada que produz NADPH? É a via das pentoses, caminho oxidativo. Então, aqui mostrando na figurinha como é que é. Mais claro, né? Um pouquinho maiorzinho, né? As palmíticas, ó. Tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 carbonos. Exatamente como eu falo, 16 carbonos. Então, olha só. Entra o primeiro acetil com a enzima A, se liga na primeira
no sítio de crescimento. E entra o malonil no sítio do malonil. Aí, repara que o malonil vem e ataca a esse grupo aqui, ataca aqui, aí forma esse grupo é transferido para cá, aí há as reações de redução. Uma vez que houve as reações de redução, ele é transferido de volta para cá. É isso que aconteceu aqui. Entendeu? Não? Mais ou menos? Hã? Então, olha, esse grupo aqui, ele ataca este aqui, perde o CO2, aí forma o cetoacil, hidroxacil, enoil e o acil. Aí, uma vez formado o grupo acil, ele é transferido de volta para cá. Aqui, ó, transferiu. Aí vem a segunda etapa e começa. Repara que o primeiro carbono, o primeiro par de carbono inserido, que veio do acetil, ele será o terminal, metilterminal. E o carbono, que vai ser o primeiro carbono da estrutura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquele que está no lado carboxílico, vai ser o último grupo acetil a ser inserido. Bem, aí forma-se o palmitato. Quando forma um palmitil, aí vem, por fim, uma hidrólise, e aí forma o ácido palmítico, que é o produto final dessa biossíntese. Tá? Se começar a acumular ácido palmítico, o ácido palmítico vai lá inibir a própria ação enzimática. Então, o ácido palmítico, a concentração de ácido palmítico regula a biossíntese dele próprio. Tá? Então, nos animais, temos formação de pares, sempre par, de 2 em 2, aumentando de 2 em 2, de 2 em 2, e sempre forma, então, ácidos graxos par. As plantas, depois de formar ácido palmítico, modificam lá, inserem mais 3 carbonos, formam ácido graxo ímpar. Então, como é que é essa enzima? Essa enzima é uma enzima composta, ela tem um carrossel, que é chamada o ACP. ACP vem de Acyl Carrier Protein, quer dizer, proteína transportadora de acil. Ela é um braço e ela vai e tem em volta vários sítios da cada etapa da formação de reação do ácido graxo. Então, primeira parte de transferência, aí forma o cetoacil, aí vem redução do cetoacil em hidróxido, depois redução em ligação, tirada da água, formação da ligação dupla, e depois a redução da ligação dupla em ligação saturada. Cada uma é uma etapa, então assim, sai daqui, o braço vem para cá, vem para cá, vem para cá. É como se fosse um produto em série, uma formação de série, tipo uma fábrica de fazer uma peça, alguma coisa. Está numa esteira, cada um vai fazendo o objeto vai passando na esteira, e aí cada um vai fazendo um detalhe na montagem de uma peça. E é a mesma coisa que acontece aqui. Então, nos mamíferos, essa enzima é uma enzima única. Você está dormindo, hein? Acorda. É uma enzima única, é uma única enzima. Já nas bactérias e outros organismos, é uma enzima quaternária. Aqui é uma terciária, multifuncional. Eles acreditam, então, que aconteceu nos mamíferos, que essas várias enzimas, vários genes, se fundiram, formando uma única proteína. Antes eram várias proteínas diferentes e formavam um complexo enzimático quaternário. Aí elas se fundiram no gene, formando uma única proteína multifuncional. É assim que funciona, então, esse complexo enzimático. O NADPH, de onde ele vem, então? Recordando, duas reações. Primeira reação, da via do fosfogliconato, ou seja, também chamada de via das pentoses. Forma o NADPH. E aí, lembra que forma ribulose. Ribulose depois é convertida em ribose. E aí, o que vai fazer com aquele monte de ribose? Vai reconverter, através daquela série de reações que eu mostrei aula passada,
vai reconverter em frutose 6-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Aí, bem, se estamos numa biossíntese de ácido graxo e está presente ali a insulina, está ali presente a insulina, ambas irão seguir o caminho da via glicolítica, formação de piruvato e acetil-CoA, né? Ao contrário que mostra o livro, que mostra um caminho de ciclo, de volta para a glicose 6-fosfato, e fica aquele ciclo para gerar NADPH. Se a glicemia for elevada e a insulina também estiver elevada, obviamente, então, o caminho a seguido não é esse. O caminho seguido é a formação de piruvato. O outro caminho, malato, sendo oxidado a piruvato. De onde vem esse malato? Esse malato vem do citrato. A citrato liase quebra o citrato, formando oxalacetato. Oxalacetato é reduzido a malato. Malato, então, é oxidado a piruvato. Piruvato segue para formar acetil-CoA e forma, então, NADPH. Certo? Aqui está mostrando, então, aqui. Aqui, isso aqui está errado, né? Obviamente, eles fizeram isso aqui por conta da simplificação do desenho, porque glicose indo para piruvato não está dentro da matriz. Isso acontece no citossol. Glicose na via glicolítica forma piruvato, piruvato então entra dentro da matriz, lá ele forma acetil-CoA. Né? Alguns aminoácidos são utilizados e geram acetil-CoA. Os aminoácidos que geram piruvato vão ser levados a acetil-CoA, e alguns aminoácidos, como lisina, geram diretamente coenzima A. E aí, essa coenzima A reage com oxalacetato, formando citrato. Citrato, então, parte dele sairá para o citossol, parte dele, né, gente? Porque a outra parte, a maior parte, vai ser usada no ciclo de Krebs para gerar os equivalentes redutores, gerar as coenzimas NADH e FADH2. Mas aí a quantidade que é gerada de citrato é bem maior do que o ciclo é capaz de rodar. E aí, então, parte dele sai. Citrato, então, pela citrato liase, forma, então, oxalacetato reduzido a malato. Esse NADH vem de onde? Esse NADH vem da via glicolítica. Ou vem lá da via glicolítica. A maior parte dele vai vir da via glicolítica. E aí forma, então, malato. Malato, então, se há necessidade de piruvato, de NADPH, ou seja, a via das pentoses não está dando conta de formação de NADPH, então começa a subir a concentração de NADP e acaba favorecendo essa reação aqui, formando piruvato. Piruvato entra, né? Aí ele é carboxilado, formando mais oxalacetato. Ele pode ser carboxilado, como ele pode ir para acetil-CoA. O que vai definir isso? O que vai definir isso é a concentração de acetil-CoA enzima A. Tá? E aí, ou ele entra com a forma de malato, lá na mitocôndria, ele retorna ao oxalacetato, é oxidado a malato, oxalacetato, e aí o ciclo continua. Então temos esse ciclo. Então é o ciclo que é sobreposto ao ciclo de Krebs. Né? Os dois estão acontecendo simultaneamente durante a biossíntese de ácidos graxos. Não vai parar o ciclo de Krebs, não vai parar, todo citrato vai formar, vai lá para o citossol. Não, claro que não. Tá? E aí, que temos então? Os insaturados. Formamos os saturados, o ácido palmítico é saturado. Os insaturados, como fazemos? Os saturados, o ácido palmítico, ele tem 16 carbonos, saturado. Ele vai, então, ele entra lá na retículo endoplasmático liso e lá, enzimaticamente, ele é elongado. Então, forma o esteárico. E aí, a partir do esteárico,
nós temos uma desaturase, formamos o ácido oleico. Tá? Ou então, ele pode entrar mais carbonos, aí formar ácido graxo de 20, 22, 24 carbonos. Né? E aí, nós podemos também ter uma desaturase, formar o palmitoleato, que tem uma insaturação no carbono 9. 9. Para 16 faltam quanto? 7, né? 7, só que lá de cá está 8, é isso? Não é? 7. Está aqui, vou te mostrar aqui. Tá 7, 9. Então aqui, ó. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá ele aqui. Aí está dizendo que tem uma insaturação em posição 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui. Hã? Não entendi? Só que a dupla não é assim. A dupla é... Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não é isso? Aí. Hã? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Certo? Contando de trás para frente. Ômega 1, ômega 2, ômega 3, ômega 4, ômega 5, ômega 6. Isso aqui seria o quê? Ômega 7. Ninguém fala de ômega 7, né? Fala de ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Né? O pessoal não gosta, dizem que o ômega 6 ele acaba sendo aterogênico, né? Que é o ácido oleico. Ácido oleico é o ômega 9. É o ômega 9. O ácido linoleico, que é o ômega 3, 6. Aí vamos lá. Temos o linoleico. O linoleico tem duas insaturação, 3, 12. Só que ele só acontece em plantas. Ou seja, nós não somos capazes de formar ácido linoleico. Então, linoleico é um ácido graxo essencial. E aí, se ele é essencial, nós temos que ter na dieta. E aí as plantas continuam em saturação, formando linolênico, que é em 3 duplas ligações, é o poliinsaturado. Também só plantas, também é essencial. E aí formamos outros ácidos poliinsaturados. A partir desse, que é do linoleico, que é um ácido graxo essencial, nós formamos o gama-linoleico, o eicosatrienoato, que tem 20 carbonos e 3 ligações em saturações. E, por fim, o ácido araquidônico, que tem 4 insaturações. Então, nós precisamos ingerir o ácido linoleico para que formemos o ácido araquidônico. O ácido araquidônico, ele é precursor das prostaglandinas, das respostas imunes, respostas alérgicas, inflamatórias. Lembra? São as prostaglandinas. Então, é preciso que tenhamos ácidos graxos essenciais. E ácido graxo essencial
melhor fonte, obviamente, são os óleos vegetais. Ah, não serão os óleos animais. Os óleos animais, as gorduras animais, as fontes animais de gordura, são mais ricas em saturados do que tem poucos insaturados, tem mais é saturado. Óleo de peixe é. Mas o óleo de peixe vem de onde? Você acha que é o peixe que formou aqueles óleos? Não. São das micro-algas que ele ingere. Então, economiza. Vai ingerir óleo de peixe para quê? Ingere logo uma óleo vegetal. Óleo de coco é rico em saturado. Não é bom. Não. Girassol, milho. Ah? Que? Óleo de? Não entendi nada. Vísceras. Óleo de rícino. Deus me livre, Cruz credo. Não sei qual é a composição dele, mas ele é horrível, né? Óleo de rícino é pra matar um. É. Hã? Você pode beber óleo de girassol? Mas por quê? Pode. Ué. Aí que tá. Aí eu já falei isso em sala de aula, né? Os óleos insaturados e poliinsaturados para fritura são péssimos. Péssima escolha. Não, ele deve ser ingerido cru. Fritura não. Só se for aquela fritura para fazer assim, fez um arroz, fez um feijão e usou, acabou. Para você pegar, ficar fritando é a pior coisa para fazer na sua vida. Sim, mas eu já mostrei, não sei se você viu, as reações, a importância alimentar e toxicológica dos glicídios, proteínas e lipídios. Forma uma quantidade imensa de substâncias tóxicas quando você faz isso. Entendeu? Então, se você vai fritar, grelhar essas coisas todas em alta temperatura, quer usar um óleo, é melhor usar um óleo saturado. Saturado. Então, nesse caso, se você quer evitar o colesterol, use óleo de coco. Ou então banho de porco. Não? Banho de porco. Agora, óleos vegetais são melhores ingeridos crus, baixa temperatura. Aí você quando frita, você acha que vai com qual temperatura? Não, uma vez que chega a 200 graus, começa a haver uma série de reação ali. Aí o cara vai lá e faz o arroz. Fica lá, queimando o arroz. Fica 2, 3 minutos ali. Você vai fazer grelhar frango. Bota um lado, bota o outro, bota o lado, bota o outro. Fica 3, 4 minutos com aquilo ali. Já gera um bocado de coisa. Hã? Mas o azeite é cheio de insaturação também, ué? Todos insaturados, todos insaturados. Todos. Para fritura, o melhor usar saturado. Então vamos lá. Vamos começar a tricotar aqui, a fazer a integração, tá bom? Temos aqui então, olha só, carboidrato dietético gera glicose. Glicose, então, isso vai promover a liberação de insulina. Insulina, então, vai ativar a via glicolítica, que vai formar, então, vai ativar a PFK1 via PFK2, certo? Vai formar piruvato. Piruvato desidrogenase estará ativada e formará, então, acetil-CoA. A insulina também vai promover a desfosforilação da acetil-CoA carboxilase, tornando-a ativa. Portanto, a acetil-CoA formará malonil e será usado para a biossíntese de ácido graxo. Simultaneamente, esse malonil vai se ligar à enzima CAT1.
Lembra da CAT1? Ela vai se ligar a CAT1. Ora, ela vai se ligar a CAT1 inibindo a CAT1. De maneira que vai inibir a transferência de acil-CoA para carnitina. Vai inibir a formação de acil-carnitina. Logo, vai inibir a entrada de grupo acil para dentro da mitocôndria. Ok? Logo, vai inibir a beta-oxidação. Alright? Da mesma maneira, vamos lá. Da mesma maneira, quando temos então hipoglicemia ou estresse, mas o estresse não está entrado aqui, né? Mas se você tem a associação de ambos, é mais forte ainda, né? Um estresse, ou seja, você vai fazer uma atividade física em baixa glicemia. Jejum não, em hipoglicemia. Você pode não estar em jejum e estar em hipoglicêmico. Aquelas dietas cetogênicas. Exatamente. E aí o que acontece? Liberação do hormônio, glucagon, não é? Glucagon, então, a cascata fosforilativa. Pessoal, chega em silêncio e senta. Vamos ficar parar com essa história de ficar dando mãozinha para todo mundo quando chega, tá? Isso atrapalha. E aí o que acontece? Glucagon, a cascata fosforilativa, AMP cíclico. O que acontece? Fosforilação da PFK2, correto? E inibição da PFK1, inibição da via glicolítica. Simultaneamente, temos a fosforilação da malonil, da acetilcarboxilase. Ela vai para o estado inibido, inativo. Logo, não formará malonil. A concentração de malonil vai caindo, logo, a inibição da carne CAT1 é suspensa, né? Não inibe mais a CAT1. E aí, a acil-carnitina é formada e entra dentro para a mitocôndria, permitindo que a beta-oxidação aconteça e inibindo a biossíntese, já que não há formação do malonil. Aí estamos no fluxo de lipólise e beta-oxidação de ácidos graxos. Aqui, nessa situação, nós temos a gliconeogênese. Exatamente. Inibição da via glicolítica, ativação da gliconeogênese. Aí a beta-oxidação está entrando aqui para gerar ATP. ATP esse que vai ser usado na gliconeogênese. Entendeu? Não só na gliconeogênese, mas na outra roda que já vamos ver. Tá? Então é dessa maneira, ambos são coordenadamente reguladas e está intimamente relacionado com a glicemia. Ok? Intimamente relacionado com a glicemia. Baixa glicemia, favorecimento da beta-oxidação e a formação da acetil-CoA virá, então, da beta-oxidação. Inibição da via glicolítica. Isso nós estamos falando do fígado, tá? Não estou entrando no mérito do tecido muscular, não. O tecido muscular é regido pela necessidade de ATP. Né? A epinefrina vai estimular as rotas catabólicas do tecido muscular. Para todo mundo. Tá? Mas, olha só. Aqui no caso, por exemplo, essa regulação aqui, se fosse tecido muscular, nós teríamos inibição da via glicolítica? Não. Porque a via glicolítica do tecido muscular não é regulada pela epinefrina.
Ao contrário do que algumas pessoas disseram, né? Não é. Só se for tecido muscular cardíaco. Foi a pergunta que eu fiz na prova. Situação de estresse. Epinefrina regula, ativa a enzima PFK2 do coração e inibe do fígado. Estou corrigindo, só que estou em período de abertura de turma, estou muito atolado. Tá ok? Se fosse então tecido muscular, nós teríamos esta regulação desta parte aqui. Preste bem atenção, teríamos a regulação desta parte aqui, mas não teríamos a regulação da via glicolítica. A via glicolítica é regulada no tecido hepático e no tecido muscular cardíaco. Só que a via glicolítica no tecido hepático é regulada de maneira oposta, que é regulado no tecido cardíaco, quando em presença de epinefrina, não de glucagon. Glucagon não tem ação no coração. Bem, gente, agora vamos à pergunta. Para que a carnitina, para que o grupo acil, o ácido graxo, entre dentro da mitocôndria, é preciso que ele passe pela CAT1 e CAT2, ok? Vamos lá. E ele só entra se tiver carnitina, ok? Certo? Certo, né? Então, eu vou perguntar agora, hein? Pergunta de prova. 2 pontos. Ah, claro que não, só se for prova oral. Quer fazer? Quer que arguize? Me deram a ideia de eu fazer arguição. Acho que eu vou começar a fazer esse período que vem. Início da aula, assim, uma arguição, chamar assim, pegar assim, soltar assim, pelo número assim, ó. Número tal. Você, número tal. Quem é? Fulano. Chamar e fazer uma pergunta. Meu. Arguição assim, oral, 3 perguntinhas, 3 pessoas, toda a aula, 3 perguntinhas sobre a matéria anterior. Ah? Pode trancar à vontade, eu tô nem aí, pode trancar. Ué. Mas aí eu vou fazendo até sair um número válido. Vamos lá. Vamos supor que... Quem é você mesmo? Opa! Quem é você? Thiago, o Gabriel. Vamos supor que o Gabriel tenha um defeito genético. Tem um defeito genético na CAT1. A CAT1 dele não consegue transferir o grupo acil da coenzima A para a carnitina. O que vai acontecer com o Gabriel se ele entrar em hipoglicemia? Será que o fígado dele vai conseguir manter a glicemia? Por que não? O que vai faltar? Se for CAT1 hepática, o fígado dele vai conseguir fazer gliconeogênese? Vai ter energia para fazer gliconeogênese? Não. Ele vai conseguir formar corpos cetônicos? Não, porque os ácidos graxos dele não entrarão na mitocôndria. Portanto, ele não terá metabolismo lipídico. Se for muscular, qual vai ser os sintomas? O músculo dele só utilizará glicose como fonte de energia. Ele não será capaz de formar energia a partir dos ácidos graxos. Então ele sofrerá de quê? Fraqueza muscular, cãibras, em qualquer atividade física, né? Começa a ser, não precisa chegar a ser anaeróbio. A aeróbio de alta intensidade já começa a ter cãibras, começa a ter dificuldades, porque ele vai limitar a glicose. A glicose rapidamente se esvai. Começa a ter limitação na quantidade de glicose. E se ele tiver hipoglicêmico? Aí ele está ferrado, né? Se ele tiver hipoglicêmico, tem pouco carboidrato, tem pouca reserva de glicogênio, rapidamente ele vai entrar em fadiga, rapidamente
Ele vai sofrer de câimbras, fraqueza muscular. Hã? Não. Câimbras tem vários motivos. O motivo da câimbra, que eu sei, um deles que eu sei seguramente é falta de ATP. Baixa concentração de ATP. Hã? Peraí. Sacarose? Pode ser tanta coisa. Que a sacarose você está ingerindo? Ah, mas isso não tem nada a ver com lipídio. Isso é alguma coisa da sacarose. Provavelmente alguma coisa que você ingeriu que continha açúcar e agora está tendo reação cruzada. Provavelmente alguma coisa que tem na sacarose. Não vai adiantar nada. Aí, bem, vamos voltar aqui. Vamos lá. Voltando aqui. Voltando aqui. Eu falo que o indivíduo tem um problema, sente câimbras, todas as vezes que ele tem atividade física em hipoglicemia. Ele sofre de câimbras intensas. E aí, quando ele toma carnitina, as câimbras dele desaparecem. Ele volta ao normal. Qual o problema dele? Qual o problema dele? Se a enzima não funcionasse, se ele tomasse carnitina, resolveria o problema? Então, qual é o problema dele? Não, depende de nada. Qual é o problema dele? Não precisa de carnitina para a entrada na mitocôndria? Precisa, né? Aí ele toma carnitina, ele para de ter problemas, ele para de ter câimbras, ele volta ao normal. Você tira a carnitina, ele para de tomar carnitina e começa a ter problemas de novo. Ele sente câimbras, toda vez que ele fica hipoglicêmico, ele sente câimbra, sente fraqueza muscular, tudo isso. Qual é o problema dele? Não, gente. O problema é a biossíntese de carnitina. Ele não tem carnitina. Ele tem problema na síntese de carnitina. Carnitina é um aminoácido formado por nós. Logo, se você tiver um erro na síntese de carnitina, você também tem um problema metabólico com os lipídios. Então, o problema metabólico dos lipídios, a oxidação dos lipídios, pode ser, nesse aspecto, pode ser a CAT1 defeituosa ou pode ser um defeito genético na biossíntese de carnitina. Ok? Duas questões para cair na prova. Ó. Vai ser assim. Triacilglicerol. Temos aqui o triacilglicerol. Glicose. Como é que acontece a biossíntese de triacilglicerol? Glicose forma dihidroxicetona na via glicolítica. Dihidroxicetona, então, é reduzida a glicerol 3-fosfato. Ou glicerol, glicerol-cinase, formando glicerol 3-fosfato. Só que esse raminho aqui, somente o fígado o faz. Certo? Já esse raminho aqui, todas as células fazem. É porque o fígado tem essa enzima aqui, ó, a glicerol-cinase. Logo, os outros tecidos, para formar glicerol-fosfato, precisam da glicose. Tá? Ou vão fazer
glicerogênese. O tecido adiposo e o fígado fazem também glicerogênese. O que é glicerogênese? A glicerogênese é a via gliconeogênese pela metade. Ela vai até dihidroxiacetona e de lá forma o glicerol. Tá chato, né? Aí o que acontece? Glicerol 3-fosfato, entra o primeiro grupo acil-CoA, entra o segundo, aí forma o ácido fosfatídico. Depois, então, formando o ácido fosfatídico, está aqui ele, sai o fosfato e entra o terceiro acil-CoA, formando triacilglicerol. É assim que acontece. Então, veja bem, o tecido adiposo, ele só vai fixar os ácidos graxos da gordura que você comeu se tiver associada a ele a glicose. Ou, se não tiver glicose, ele vai degradar, sabe quem? Aminoácidos para gerar glicerol. Glicerol. Tá? Então, está aqui, ó. Tá? Carboidrato dietético, glicose, proteínas, aminoácidos, formação de acetil-CoA, corpo cetônico. Corpo cetônico se você for diabético, isso aqui essa etapa aqui não é fisiologicamente normal. E aí, formação de ácidos graxos. Repare, então, a estímulo pela insulina e aí formação de triacilglicerol. Então, a insulina vai estimular a biossíntese de ácido graxo e depois de triacilglicerol. Ok? Mas você está falando aqui que o aminoácido vai formar triacilglicerol? Vai. É o excedente. Então, olha só, tem a utilização do ácido graxo tem uma ordem de precedência. Não é que dizer que vai primeiro isso, segundo aquilo, terceiro aquilo. Isso não existe. É aquilo que eu falei. É uma ordem de prioridade, mas não impede que o outro aconteça simultaneamente. Você tem um duto grande, um duto médio, um duto pequeno. Então, prioritariamente, ele vai ser usado para formar proteínas e as substâncias aminadas, né, contendo nitrogênio. Aí, se há necessidade de formar glicose, gliconeogênese vai estar ativa, ele vai formar glicose. O excedente vai ser encaminhado para formar acetil-CoA e formar triacilglicerol. Então, gordura não engorda? Engorda, claro, gordura não engorda. Proteína não engorda? Engorda, mas você tem que ingerir bem. Então, quer dizer, então, se você estiver aquela situação, aquela dieta cetogênica, por exemplo, você vai compensar a falta de carboidrato com proteína, exatamente, com os aminoácidos. Para quê? Para que ele faça gliconeogênese e você mantenha a gliceria. Além de repor a massa muscular perdida durante a atividade física. Proteína em excesso é dispensado, mas como é que você sabe que está em excesso? Porque é muito mais fácil você ficar com limitação proteica do que com excesso. Né? Se você olhar assim, normalmente aquela pessoa que malha e não tem resultados na academia é porque está comendo proteína de menos. Não consegue ganhar massa muscular. Está lá malhando, você vai ficando magrinho, todo definido, mas não ganha massa muscular. Né? Eu, por exemplo, fiquei malhando assim, eu olhei o colega lá, o cara ficou grande assim. Caramba, tem uma coisa errada. Não sei se eu já falei para você. Foi a turma passada que eu falei. Cheguei em casa, fiz as contas, eu vi que eu estava comendo pouco. Eu vi a quantidade de carne que eu tinha que comer, de ovo que eu tinha que comer e leite que eu tinha que comer. Eu falei assim, gente, eu não consigo comer isso tudo, não. Era muita raça de leite, carne, ovo que eu tinha que comer. Porque aquela continha que eles falam de 0,8 gramas é para você manter o que você já tem. 0,8 gramas por quilograma por dia para um homem é para você manter o que você tem.
Não é para você fazer hipertrofia. Para você fazer hipertrofia, você tem que pelo menos dobrar isso. Para você garantir, você pelo menos tem que dobrar isso. É 1,6. Aí o pessoal joga logo para 2, né? Então, você garante. Mas quando a pessoa então está fazendo muita atividade física, ela vai consumir muito carboidrato, consome muita proteína durante a atividade física dela, aí ela aumenta, ela repõe, recupera do estresse e ainda tem um ganho de massa muscular. Quer dizer, então muito pouco vai sobrar para entrar nessa rota. Seria o quê para entrar nessa rota? Seria uma associação de uma alimentação, tipo assim, a pessoa vai num churrasco, come carne pra caramba, toma aquela sintope de cerveja e come aquele prato enorme de arroz, farofa, né, torresmo, e bota aquele, quer dizer, uma hipercaloria mesmo. Aí você, então, entra aqui nessa situação. E o cara não está lá só enchendo o bucho de carne, ele não está fazendo uma atividade física, mais sedentário, então vai realmente ter um excedente de aminoácidos. Como? Ué, glicose gera piruvata acetil-CoA, ácido graxo acetilglicerol. Assim. Assim. Dessa maneira. Bem, interligação do tecido hepático e adiposo na utilização do triacilglicerol. Vamos lá. O triacilglicerol, quando ele vai ser utilizado, ele tem uma eficiência baixa de saída, ou seja, a lipase do tecido adiposo degrada o triacilglicerol, formando glicerol, os ácidos graxos. Só que logo em seguida tem a enzima faz o caminho inverso, ela pode catalisar tanto para um sentido como para o outro. E aí uma degrada, a outra sintetiza. Sendo que, então, normalmente 50% dos ácidos do lipídio que é degradado dentro do tecido adiposo, ele é retornado para a TAG de novo. Ou seja, a eficiência é muito baixa. Ou seja, antes mesmo que o ácido graxo escape da célula adiposa, ele é recapturado e reesterificado. Daí, então, aquelas injeçõezinhas que as pessoas aplicavam, foi proibido, em que permeabilizava a membrana plasmática do adipócito, de maneira que o ácido graxo escapasse mais rapidamente. Então, o glicerol sai, vai para a corrente sanguínea, aí acontece uma coisa aqui. Quando você entra num estado de alta degradação, ou seja, a concentração de ácido graxo livre começa a aumentar consideravelmente na corrente sanguínea, o que pode acontecer? Ácido graxo na corrente sanguínea. Você entra em? O que acontece? Você fez lipólise, formou ácido graxo. Foi para a corrente sanguínea. E aí o que acontece com o sangue? Abaixo o pH. Você entrou em? O quê? Ótimo. Então, o fígado faz o quê com aquele monte de ácido graxo que começa a entrar dentro do próprio fígado mesmo? Ele reesterifica tudo aquilo de novo e lança na corrente sanguínea. Como? De que forma? De que forma? Como é que o lipídio sai do fígado? Como é que os triacilglicerol saem do fígado? De que maneira? Gotinhas de triacilglicerol? Como? Hã? Que urina, cara? Como é que ele sai do fígado? Estou falando do fígado aqui, olha aqui a figura. O fígado vai lá e reesterifica. Como é que ele lança de novo na corrente sanguínea? De que maneira? Qual o nome que se dá? VLDL.
Aí ele vai lançar partículas de VLDL. Tá? E aí fica nesse. Por quê? Por quê será que o fígado faz isso? Resterifica e joga VLDL. Qual seria o motivo? O que vocês poderiam pensar? Só para aumentar o colesterol, é isso? Nós acabamos de falar que o ácido graxo vai levar em acidose metabólica. Quando o fígado reesterifica, ele transforma um ácido em um éster. Você tira ácido da circulação e coloque como éster, como triacilglicerol de novo, para que ele então entre na circulação e aí só seja degradado pela lipase capilar e no momento que ele vai ser absorvido pela célula-alvo. De maneira, então, que ele não deixa que seu sangue entre em uma acidose, entre num mecanismo de queda de pH em que vai resultar na tua morte. Entendeu? É uma maneira que o corpo tem de fornecer lipídios para o corpo sem que seja na forma de ácido. É o VLDL. Eventualmente vai ter um colesterol ali no meio. O VLDL faz VLDL. Sim, vai. Mas o VLDL tem isso aqui de triacilglicerol e isso aqui de colesterol. Ele vai sumindo. Aí o LDL ele recaptura. Né? Pode eventualmente formar um ateroma? Pode. Pode. Tá? E aqui, então, como é que é a biossíntese? Aqui, nós temos aqui, ó. No tecido adiposo ocorre o que nós chamamos de glicerogênese. Então, piruvato, oxalacetato, fosfenolpiruvato, esse caminho é o quê? O caminho da gliconeogênese. Só que ele vai até dihidroxicetona, dali ele é desviado para glicerol 3-fosfato, para formar então triacilglicerol. Então, isso acontecerá quando você tem então excesso de piruvato e não tem glicose. Seria uma forma então de fixar triacilglicerol em momentos de hipoglicemia, desde que haja outras fontes de piruvato ou de oxalacetato. Né? Nós temos que ter oxalacetato. Então, se ele tiver ali aminoácidos, você faz essa dieta cetogênica, ela tendo aminoácido disponível para o tecido adiposo, ele vai converter os aminoácidos em intermediários do ciclo, vão formar o oxalacetato vai formar o PEP, vai entrar, então, na rota da glicerogênese, que é metade da gliconeogênese. Então, ele não vai formar glicose, ele vai formar glicerol. Glicerol 3-fosfato, que ele usará, então, para formar triacilglicerol. Tá? Somente assim, então, você consegue fixar o lipídio que você está ingerindo na sua dieta cetogênese. Tá? Então, pode até engordar. Mas como o seu gasto energético é tão alto, normalmente nessas situações, até você não engorda tanto quanto você engordando com uma dieta rica em carboidratos. E para você usar aminoácidos como fonte de energia, gasta-se muito mais energia. Tem um gasto energético maior. Hã? O custo energético é alto e o custo financeiro é alto, porque você tem que comer proteína para gerar energia. Né? Mas para quem está obeso mórbido, é uma maneira de emagrecer. Eu só não sei se vale a pena para quem está normal, assim, né? Não está gordo, está obeso. Só que as pessoas querem emagrecer sem fazer atividade física. Não tem jeito. Se você fizesse uma dieta assim muita gente fala assim, faz jejum, porque jejum limpa, que não sei o que, essas baboseiras todas. Ora, se você fizer jejum, o corpo entra no modo econômico.
ele diminui o metabolismo. E ele entra no modo econômico. No momento que você sair do jejum, ele continua no modo econômico e aí, pá! Até ele sair do modo econômico, você já engordou uns 10 quilos. Aí temos aqui, ó, os hormônios que controlam. Cortisol e aqui um remédiozinho. Vamos lá aqui, ó. O cortisol, ele é um hormônio que tem efeitos contrários. Ó, presta bem atenção, ele tem efeito contrário no fígado e no tecido adiposo. O cortisol, são os glicocorticoides, se for glicocorticoides, eles regulam o metabolismo dos glicídios. Se for no fígado, ele vai estimular a gliconeogênese. Ora, gliconeogênese também é estimulada pelo glucagon. Então, os glicocorticoides são lançados na corrente sanguínea toda vez que você entra em jejum, toda vez que você entra em hipoglicemia. Então, ele vai estimular a gliconeogênese, não estimulando diretamente uma enzima. Ele vai estimular a transcrição da pepcarboxinase. Então, vai aumentar o número de enzimas da pepcarboxinase. Então, vai estimular a gliconeogênese. Mas, se for o tecido adiposo, o que ele faz? Inibe. É uma forma de inibir o tecido adiposo em fazer triacilglicerol quando você está em hipoglicemia. Daí, então, como é que a dieta cetogênica dá dificulta o processo de você fazer triacilglicerol quando você entra naquela dieta cetogênica. Porque você tem um hormônio que inibe a transcrição da enzima que vai transformar o oxalacetato em PEP. Se não tem se a quantidade dessa enzima diminui, logo a glicerogênese é prejudicada. Tá? Se não, faria. Na boa, você até engordaria bem numa dieta cetogênese, comendo bastante aminoácidos. Então, isso só não acontece porque tem uma regulação hormonal. Repara que, de novo, é antagônica e tem a ver com o quê? Com os objetivos de cada órgão. Aqui, este órgão, nessa situação fisiológica, ele vai formar glicose, manter a glicemia. Aqui, nessa situação, esse tecido vai fornecer ácidos graxos para o corpo para que ele utilize como fonte de energia. Logo, ele tem que ter a sua capacidade de formação de triacilglicerol, portanto, de fixar esse ácido graxo que está sendo hidrolisado aqui, de maneira que ele não reesterifique, aumente o efluxo de ácido graxo para fora do tecido adiposo. Ok? Ok? Então tem a ver com a finalidade do momento. O que acontece então? Como uma maneira de diminuir a condição dos indivíduos, o que acontece com uma pessoa que ela é diabética, ela fica presa nesse estado aqui. Ela joga muito ácido graxo livre para a corrente sanguínea. E aí ela, além de formar corpos cetônicos, que são ácidos, ainda tem mais ácidos graxos. Então ela entra numa condição de acidose. Então ele toma um remedinho aqui para diminuir a liberação de ácido graxo para a corrente sanguínea, porque você tem o estímulo da hidrólise, aí você tem a glicerogênese, ele é reesterificado, ele fica preso no tecido adiposo, e aí força
o corpo a utilizar glicose. Força o fígado a usar a glicose para gerar energia para ele. De maneira, então, a diminuir a glicemia. Lembre que o diabético, o GLUT2, é independente da insulina. E GLUT2 tem no fígado, no pâncreas e no cérebro. Então, a maneira de você estimular o consumo de glicose no fígado seria dificultando a entrada de ácido graxo para dentro dele. Ou seja, dificultando o fornecimento de ácido graxo pelo tecido adiposo. Daí a pessoa toma esse remédio aqui. O que esse remédio faz? Ele é um antagônico ao glicocorticoide. Ele estimula a transcrição da pepticarboxinase no tecido adiposo. Tá? Então, seria um efeito medicinal. Um efeito patológico, você toma um remédio. Efeito fisiológico de regulação é este aqui. Essa discussão que eu fiz antes. Ok? Bem, aí terminamos o metabolismo de lipídios. São 20 para as 8. Eu tenho duas opções. Começa a falar de transaminação ou falar o que vem. Eu vou fazer o seguinte. Vou falar o que vem. Mas vocês têm que estudar. Eu sei que vocês não vão mesmo, né? Você tem que estudar para manter isso aqui. Por quê? Olha só, no planejamento da aula passada, por exemplo, era ter terminado tudo isso, era para agora fazer a integração do tecido. O que eu vou fazer esses 20 minutos, farei o seguinte, eu vou integrar começar a integração do metabolismo de carboidratos com lipídios. Ok? Não tenho slides para isso no momento, infelizmente. Então, usarei o quadro e a minha cachola. Ok? Então, tá.